Olá, seja bem-vindo ao canal Ali Explica. Hoje eu vou falar sobre um dos filmes mais clássicos e emocionantes da história da animação, Bambi. Esse é um filme que marcou gerações e continua sendo muito comentado até hoje, mesmo tendo sido lançado lá em 1942 pela Disney. Nesse vídeo, eu vou trazer a minha análise completa sobre o filme, explicando a história, os principais momentos, os pontos positivos e também aqueles detalhes que podem não agradar todo mundo. A ideia aqui não é só resumir o filme, mas realmente entender por que ele é tão importante no cinema e por que ele ainda emociona tanta gente, mesmo depois de tantos anos. O Bambi parece uma história simples de um cervo na floresta, mas na verdade ele fala sobre temas muito profundos, como crescimento, perda, amadurecimento e a relação entre a natureza e o ser humano. É um filme que começa leve, quase como uma história infantil, mas vai ficando cada vez mais sério e emocional conforme a narrativa avança. Então, se você gosta de filmes clássicos, animações da Disney ou histórias que têm uma mensagem forte por trás, fica comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza que você vai ver Bambi com outros olhos depois dessa análise. Então, já se inscreve no canal Ali Explica, deixa o seu like e bora começar o vídeo. O filme Bambi, 1942, é uma das animações mais emblemáticas da história do cinema, produzido pela Disney e baseado no livro Bambi, A Life in the Woods, de Felix Salten. Apesar de parecer uma história simples sobre animais da floresta, a obra carrega camadas profundas sobre crescimento, perda, amadurecimento e a relação entre o ser humano e a natureza. A narrativa acompanha a vida de um jovem cervo chamado Bambi, desde seu nascimento até sua fase adulta, explorando as alegrias e dificuldades de viver na floresta. A história começa com o nascimento de Bambi, que é anunciado como o novo príncipe da floresta. Desde o início, o filme estabelece um tom de delicadeza e encantamento, mostrando a floresta como um lugar vivo, cheio de cores, sons e harmonia. Bambi logo conhece seus primeiros amigos, o coelho tambor, Tamper, conhecido por sua energia e personalidade divertida, e a jovem gambá Flor, Flower, tímida e doce. Esses personagens representam a inocência da infância e ajudam Bambi a descobrir o mundo ao seu redor de forma leve e curiosa. Nos primeiros momentos da vida de Bambi, o filme foca na descoberta. Ele aprende a andar, a falar e a interagir com outros animais da floresta. Sua mãe é sua principal guia e figura de proteção. Ela ensina lições importantes sobre sobrevivência, como a necessidade de ter cuidado ao caminhar pela floresta e a importância de ficar atento a possíveis perigos. A presença materna é central nessa fase inicial, transmitindo segurança e amor. A floresta é retratada como um espaço de beleza, mas também de perigo. Um dos primeiros sinais disso aparece quando outros animais demonstram medo ao mencionar a presença do homem, uma figura invisível, mas extremamente ameaçadora. Esse elemento é fundamental na narrativa, pois simboliza a força destrutiva externa que interfere na harmonia natural. Mesmo sem aparecer diretamente, o homem representa uma ameaça constante para todos os habitantes da floresta. Conforme Bambi cresce, ele começa a experimentar diferentes aspectos da vida selvagem. Ele aprende a correr, brincar e interagir mais profundamente com seus amigos. Uma das cenas mais icônicas da infância de Bambi é quando ele aprende a patinar no gelo com tambor, mostrando o lado leve e divertido da vida na floresta durante o inverno. Esses momentos reforçam a ideia de inocência e felicidade da juventude, onde os perigos ainda parecem distantes. A chegada da primavera traz mudanças significativas. Bambi, agora um pouco mais velho, conhece uma jovem serva chamada Faline, que se torna sua amiga e posteriormente seu interesse afetivo. Essa introdução marca o início de sua transição para a adolescência. Ao mesmo tempo, ele começa a perceber que a vida não é apenas brincadeira e descoberta, mas também envolve responsabilidade e amadurecimento.
Um dos momentos mais importantes do filme acontece quando Bambi e sua mãe estão na floresta e são surpreendidos pela presença do homem. Sua mãe percebe o perigo imediatamente e foge com ele. No entanto, durante a fuga, ela se sacrifica para garantir a segurança de Bambi. Essa cena é um dos pontos mais emocionais da obra e representa a perda da inocência de forma abrupta e dolorosa. Bambi fica sozinho pela primeira vez, enfrentando o mundo sem sua principal figura de proteção. Após a morte de sua mãe, Bambi entra em um período de solidão e confusão emocional. Ele não compreende completamente o que aconteceu, mas sente profundamente a ausência dela. Esse momento marca uma transformação significativa em sua vida, pois ele é forçado a amadurecer rapidamente. A floresta, antes vista como um lugar seguro e alegre, agora se torna um espaço de desafio e sobrevivência. Nesse período difícil, o pai de Bambi, conhecido como o Grande Príncipe da Floresta, aparece de forma mais ativa em sua vida. Ele é uma figura imponente, silenciosa e sábia, que representa força e autoridade. Embora não seja emocionalmente expressivo, ele assume a responsabilidade de guiar Bambi após a perda da mãe. O relacionamento entre os dois é distante no início, mas gradualmente Bambi começa a aprender com ele as regras da vida adulta. Com o tempo, Bambi cresce e se torna um jovem servo mais forte e independente. Ele aprende a se defender, a se movimentar com mais confiança e a compreender melhor os perigos da floresta. Durante esse processo, ele também desenvolve um vínculo mais profundo com Faline, que reaparece em sua vida. No entanto, esse reencontro é interrompido pela presença de outros servos machos, que competem pela atenção dela, levando a conflitos que simbolizam disputas naturais de maturidade e sobrevivência. Outro ponto crucial da história ocorre quando Bambi enfrenta diretamente o perigo representado pelo homem. Em uma sequência intensa, a floresta é atingida por um incêndio causado por humanos. O fogo se espalha rapidamente, destruindo o ambiente e obrigando todos os animais a fugirem para salvar suas vidas. Essa cena é visualmente impressionante e simboliza a força destrutiva da humanidade sobre a natureza. Bambi, seu pai e outros animais precisam escapar juntos, mostrando a fragilidade da vida selvagem diante de forças externas. Durante o incêndio, Bambi demonstra coragem crescente e começa a agir de forma mais madura. Ele segue seu pai e aprende a confiar em sua orientação. A sobrevivência nesse momento marca um ponto de virada importante, pois Bambi deixa de ser apenas um jovem inexperiente e começa a assumir um papel mais ativo em sua própria vida. Após o incêndio, a floresta passa por um período de recuperação. A natureza lentamente se restaura, simbolizando a resiliência do ciclo natural da vida. Bambi retorna ao ambiente, agora transformado, mais consciente das dificuldades e responsabilidades que o mundo exige. Ele já não é mais o servo inocente do início da história, mas sim um indivíduo mais forte, experiente e preparado para enfrentar desafios. O clímax do filme ocorre quando Bambi precisa proteger Faline de caçadores e de cães de caça enviados pelo homem. Ele demonstra coragem e inteligência ao enfrentar o perigo e guiá-la para a segurança. Esse momento representa sua completa transição para a vida adulta, onde ele assume o papel de protetor, assim como seu pai fez anteriormente. Ao final da história, Bambi se reconcilia com seu destino como o novo grande príncipe da floresta. Ele assume a posição de liderança deixada por seu pai, que observa de longe com orgulho. A narrativa termina com Bambi amadurecido, agora responsável pela proteção da floresta e dos outros animais. O filme Bambi não é apenas uma história infantil sobre animais, mas uma profunda metáfora sobre a vida. Ele aborda temas como perda, crescimento, ciclo natural da vida, relação entre natureza e humanidade e a inevitabilidade da mudança. A morte da mãe de Bambi, por exemplo, é um dos momentos mais impactantes do cinema.
justamente porque representa uma experiência universal de perda e amadurecimento. Outro aspecto importante é a forma como a natureza é retratada. A floresta não é apenas um cenário, mas um personagem vivo que respira, muda e reage aos eventos. As estações do ano representam o ciclo da vida. Primavera simboliza nascimento, verão representa crescimento, outono traz reflexão e inverno sugere desafios e sobrevivência. Essa estrutura reforça a ideia de continuidade e transformação constante. A presença do homem, mesmo sem ser mostrado diretamente, funciona como uma crítica à intervenção humana na natureza. Ele é responsável pela destruição da floresta e pela morte de personagens importantes, simbolizando o impacto negativo da exploração descontrolada do meio ambiente. Essa abordagem faz do filme uma obra com forte mensagem ecológica, muito à frente de seu tempo. Em termos emocionais, Bambi se destaca por sua capacidade de transmitir sentimentos profundos sem depender de diálogos complexos. A animação utiliza expressões visuais, música e silêncio para comunicar emoções como alegria, medo, tristeza e esperança. Isso torna a experiência mais universal e acessível, permitindo que espectadores de diferentes idades e culturas compreendam sua mensagem. No final, Bambi é uma história sobre crescimento inevitável. Ele mostra que a vida envolve perdas dolorosas, mas também aprendizado e renovação. Bambi começa como um filhote inocente e termina como um líder responsável, refletindo o processo natural de amadurecimento que todos os seres vivos enfrentam. A obra permanece relevante até hoje por sua sensibilidade, beleza artística e profundidade emocional, sendo considerada um clássico atemporal da animação. O filme Bambi, 1942, da Disney, tem um elenco de vozes relativamente pequeno, mas extremamente importante para dar vida aos personagens da floresta. Como se trata de uma animação da década de 1940, muitos dos atores não receberam grande destaque na época, e vários deles eram crianças ou jovens artistas iniciando suas carreiras. Mesmo assim, o trabalho de dublagem foi essencial para construir a emoção, a personalidade e a profundidade dos personagens, já que toda a narrativa depende da expressão vocal para transmitir sentimentos, uma vez que os animais não falam de forma humana em cena contínua, mas se comunicam com sons, falas curtas e expressivas. O personagem principal, Bambi, é interpretado em diferentes fases da vida por dois atores. Na infância, a voz é de Donnie Dunagan, que na época era uma criança. O trabalho de Dunagan é fundamental para transmitir a inocência, curiosidade e fragilidade do personagem nos primeiros momentos da história. Sua voz dá a Bambi um tom leve e infantil, especialmente nas cenas em que ele está descobrindo o mundo ao seu redor, aprendendo a andar na neve ou interagindo com seus amigos. Como o personagem ainda não tem diálogos longos, o trabalho de voz se concentra mais em expressões curtas, reações emocionais e sons naturais, o que exige muita precisão emocional, mesmo com poucas palavras. Quando Bambi cresce e entra na fase jovem adulta, sua voz passa a ser interpretada por Hardy Albright. Aqui, a mudança vocal é importante porque representa a transição do personagem da infância para a maturidade. Albright dá a Bambi uma voz mais firme, segura e profunda, refletindo seu crescimento emocional e físico. Essa fase do personagem envolve mais responsabilidade, especialmente após eventos traumáticos, como a perda da mãe e os perigos enfrentados na floresta. A atuação vocal ajuda a mostrar essa evolução interna, mesmo sem longos diálogos. Outro personagem essencial é Tambor, Thumper, o coelho energético e divertido que se torna um dos melhores amigos de Bambi. A versão jovem de Tambor é dublada por Peter Ben. Ele dá ao personagem uma personalidade vibrante, curiosa e muitas vezes travessa. Tambor é responsável por grande parte dos momentos leves do filme, e sua voz contribui para o ritmo cômico e infantil das primeiras cenas. Já a versão adulta de Tambor é interpretada por Tim Davis,
que mantém a essência do personagem, mas com um tom mais maduro. Essa mudança vocal mostra que, assim como Bambi, seus amigos também crescem e enfrentam novas responsabilidades. A personagem Flor, Flower, o pequeno gambá tímido e gentil, também tem duas fases de voz. O jovem Flor é interpretado por Stan Alexander, que cria uma voz suave, delicada e inocente. Flor é um personagem que representa a sensibilidade e timidez, e sua voz ajuda a reforçar esse aspecto. Já na fase adulta, a voz de Flor passa a ser feita por Tim Davis também, o mesmo ator que interpreta o tambor adulto. Isso era comum na época, quando dubladores assumiam múltiplos papéis secundários. A mudança mantém a continuidade do personagem, mas com uma leve maturidade adicional. A personagem Faline, que se torna o interesse romântico de Bambi, também é interpretada em diferentes fases. A versão jovem de Faline é dublada por Kenny King, enquanto a versão adulta é interpretada por Anne Gillis. A atuação de Gillis é importante, porque Faline, na fase adulta, não é apenas uma figura romântica, mas também uma personagem ativa dentro da floresta, representando o equilíbrio emocional e conexão com a natureza. Sua voz traz suavidade, mas também confiança, especialmente nas cenas em que interage com Bambi já adulto. Outro personagem extremamente importante é a mãe de Bambi, conhecida simplesmente como Doi no filme. Ela é interpretada por Paula Winslow. A atuação de Winslow é uma das mais emocionais do filme, mesmo sendo baseada em poucos diálogos. A voz da mãe de Bambi transmite calma, proteção e afeto constante. Ela funciona como guia moral e emocional do protagonista, ensinando-lhe desde cedo sobre os perigos da floresta e a importância da sobrevivência. Sua presença vocal é especialmente marcante nas cenas que antecedem sua morte, quando o tom se torna mais urgente e protetor. O personagem conhecido como o Grande Príncipe da Floresta, pai de Bambi, é interpretado por Fred Shields. Sua voz é profunda, firme e distante, refletindo a personalidade do personagem. Ele não é uma figura emocionalmente próxima no início da história, mas sim uma presença quase mítica, que representa autoridade e força. Shields transmite essa sensação de respeito e imponência sem precisar de muitos diálogos. Quando ele passa a guiar Bambi após a perda da mãe, sua voz continua mantendo esse tom sério, mas com uma leve camada de responsabilidade paternal. Além dos personagens principais, o filme também conta com vários dubladores que interpretam animais secundários da floresta, pássaros, coelhos e outras criaturas. Muitos desses papéis não são creditados individualmente, o que era comum na época. Esses atores coletivos ajudam a construir o ambiente sonoro da floresta, criando a sensação de um ecossistema vivo e dinâmico. Os sons da floresta, embora não sejam diálogos tradicionais, também fazem parte do trabalho vocal e são essenciais para a atmosfera do filme. Um aspecto interessante do elenco de Bambi é que muitos dos atores eram crianças ou jovens sem grande experiência em cinema. Isso foi uma escolha deliberada da Disney para capturar naturalidade nas vozes, especialmente nos personagens jovens. A intenção era evitar interpretações exageradas ou artificiais, buscando algo mais espontâneo e realista. Isso contribui para o tom emocional do filme, que é mais sensível e introspectivo do que outras animações da mesma época. Outro ponto importante é que o processo de dublagem em 1942 era muito diferente do atual. Os atores muitas vezes gravavam suas falas separadamente, sem interação direta com outros colegas de elenco. Isso exigia que eles imaginassem o contexto emocional das cenas apenas com orientação dos diretores e roteiros. Apesar dessas limitações, o resultado final é coeso e emocionalmente forte, mostrando o talento dos envolvidos. A atuação vocal em Bambi também tem uma função narrativa muito importante. Como o filme não depende de longos diálogos explicativos, as vozes precisam transmitir emoção de forma rápida e eficiente.
Isso é especialmente visível nas cenas de perigo, como a fuga da floresta em chamas, onde os sons de pânico, chamados e reações ajudam a construir tensão sem necessidade de explicações verbais. O elenco também contribui para o contraste entre momentos de leveza e momentos de tragédia. Por exemplo, as vozes alegres de tambor e flor nos primeiros atos do filme criam uma sensação de infância feliz. Esse contraste torna os eventos mais trágicos, como a morte da mãe de Bambi, ainda mais impactantes, porque o público já havia se acostumado com um ambiente sonoro seguro e acolhedor. Outro elemento relevante é a forma como os dubladores ajudam a construir a passagem do tempo dentro do filme. Como os personagens crescem, suas vozes mudam, refletindo fisicamente e emocionalmente essa transformação. Isso ajuda o público a perceber o amadurecimento, sem necessidade de explicações diretas. Essa técnica foi bastante avançada para a época e influenciou outras produções da Disney posteriormente. Em termos de impacto artístico, o trabalho do elenco de voz de Bambi é um exemplo de como a atuação vocal pode ser tão importante quanto a animação visual. Mesmo com limitações técnicas da década de 1940, os atores conseguiram transmitir emoções complexas, como medo, perda, alegria e amadurecimento. Isso contribui para que o filme continue sendo lembrado como uma das obras mais emocionais da Disney. No final, o elenco de Bambi não apenas interpreta personagens, mas também constrói a base emocional do filme. Cada voz ajuda a moldar a personalidade dos animais e a profundidade da história, criando uma experiência que vai além de uma simples animação infantil. O resultado é uma obra onde o trabalho vocal é essencial para dar vida à floresta e às experiências de crescimento do protagonista, tornando o filme uma referência duradoura na história da animação. O filme Bambi é uma das obras mais importantes da história da animação e também uma das mais emocionalmente impactantes já produzidas pela Disney. Lançado em 1942, ele não é apenas uma história infantil sobre animais da floresta, mas uma narrativa profunda sobre crescimento, perda, amadurecimento e a relação entre seres vivos e natureza. Assistir a esse filme hoje ainda pode causar forte impacto, mesmo para públicos acostumados com animações modernas cheias de ação e efeitos visuais sofisticados. A experiência de Bambi é mais contemplativa, sensível e simbólica do que muitos filmes contemporâneos. A história acompanha a vida de um cervo desde seu nascimento até sua fase adulta, mostrando sua jornada emocional e física dentro da floresta. O enredo é simples na superfície, mas extremamente poderoso na forma como é construído. Ele não depende de grandes reviravoltas ou diálogos complexos, mas sim de momentos de descoberta, alegria, perda e superação. Essa simplicidade é, na verdade, uma das maiores forças do filme, porque permite que o público se concentre nas emoções e na mensagem central da obra. Um dos pontos mais fortes de Bambi é a forma como ele retrata a infância. A primeira parte do filme é leve, colorida e cheia de momentos de curiosidade e amizade. Bambi conhece seus amigos, aprende a andar, explora a floresta e vive experiências típicas de uma infância segura e feliz. Essa fase cria uma conexão emocional com o público, especialmente porque transmite inocência e liberdade. A floresta é apresentada como um lugar vivo, cheio de harmonia e beleza natural. No entanto, essa sensação de segurança vai sendo lentamente quebrada pela presença de um elemento invisível, mas extremamente ameaçador: o ser humano. O filme nunca mostra diretamente os caçadores de forma constante, mas sua presença é sentida através do medo dos animais e dos eventos trágicos que acontecem ao longo da história. Essa escolha narrativa é muito eficaz, porque transforma o humano em uma força quase abstrata de destruição, aumentando o impacto emocional das cenas. Um dos momentos mais marcantes do filme é a morte da mãe de Bambi. Essa cena é curta, mas extremamente poderosa. Não há explicação longa ou dramatização exagerada. Tudo acontece de forma rápida e silenciosa,
o que torna o impacto ainda maior. Esse evento muda completamente o tom da história e marca o fim da inocência do protagonista. A partir desse momento, o filme deixa de ser apenas uma narrativa de descoberta e passa a ser uma história de sobrevivência e amadurecimento. Depois dessa perda, o filme assume um tom mais sério e introspectivo. Bambi precisa aprender a viver sozinho e a lidar com os perigos da floresta sem a orientação constante da mãe. Esse processo de amadurecimento é mostrado de forma gradual e realista, sem atalhos narrativos. Ele representa o crescimento emocional que todos os seres vivos enfrentam em algum momento da vida, o que torna o filme universal em sua mensagem. Outro aspecto muito forte do filme é sua animação. Mesmo sendo produzido na década de 1940, Bambi apresenta um nível impressionante de detalhe e cuidado visual. A floresta é desenhada com riqueza de texturas, luz e movimento. As estações do ano são usadas como parte da narrativa, representando ciclos de vida, crescimento e mudança. A primavera simboliza nascimento e alegria. O verão representa maturidade e energia. O outono traz reflexão e transformação. E o inverno mostra desafios e sobrevivência. A trilha sonora também desempenha um papel essencial na construção emocional do filme. Ela não serve apenas como acompanhamento, mas como parte ativa da narrativa. Em muitos momentos, a música substitui diálogos e ajuda a transmitir sentimentos que não são expressos verbalmente pelos personagens. Isso cria uma experiência mais sensorial e emocional, onde o espectador sente a história tanto quanto a compreende. Do ponto de vista temático, Bambi é um filme profundamente ecológico, mesmo antes desse tipo de mensagem se tornar comum no cinema. Ele mostra a natureza como um sistema delicado e interdependente, onde cada ser vivo tem um papel importante. Ao mesmo tempo, ele apresenta o ser humano como uma força capaz de desequilibrar esse sistema, trazendo destruição e medo. Essa crítica é sutil, mas muito eficaz, e continua relevante até hoje. Outro tema central é o amadurecimento. Bambi começa como uma criatura inocente e termina como um líder responsável. Essa transição é feita de forma gradual e simbólica, mostrando que crescer envolve dor, aprendizado e responsabilidade. O filme não romantiza o crescimento, mas também não o apresenta como algo puramente negativo. Ele mostra que a vida é feita de ciclos e que cada fase tem seu valor. Apesar de todas essas qualidades, Bambi também pode apresentar algumas limitações para o público moderno. O ritmo do filme é mais lento do que a maioria das animações atuais. Não há sequências de ação constantes ou humor acelerado. Isso pode fazer com que alguns espectadores acostumados com filmes mais dinâmicos sintam que a narrativa avança de forma mais calma do que o esperado. No entanto, esse ritmo lento é intencional e faz parte da proposta emocional do filme. Outro ponto que pode ser considerado uma limitação é a simplicidade dos diálogos. Muitos personagens não falam longamente, e grande parte da comunicação acontece através de expressões visuais e sons naturais. Para alguns espectadores, isso pode parecer básico, mas na verdade é uma escolha artística que reforça a ideia de que a história é contada pela natureza, e não apenas por palavras. O filme Bambi é frequentemente lembrado como uma das maiores conquistas técnicas da animação tradicional, especialmente quando analisamos seus efeitos visuais e o que hoje chamaríamos de CGI. Claro que, em 1942, não existia a computação gráfica digital como conhecemos atualmente. Ainda assim, a Disney conseguiu criar um nível de profundidade visual, realismo natural e sensibilidade estética que influenciou diretamente o desenvolvimento do CGI moderno décadas depois. Por isso, quando falamos de VFX e CGI em Bambi, estamos falando de técnicas pioneiras de animação, pintura e movimento que simulavam o que hoje a computação faz digitalmente. Um dos aspectos mais impressionantes do filme é o uso avançado do que podemos chamar de efeitos visuais pintados à mão.
Cada cenário da floresta foi cuidadosamente desenhado e pintado por artistas que estudavam a natureza de forma extremamente detalhada. Eles observavam florestas reais, luz natural, neve, chuva e mudanças de estação para recriar tudo com o máximo de realismo possível. Esse trabalho não era apenas artístico, mas também técnico, pois exigia entender como a luz se comporta em diferentes superfícies, como sombras se movem entre árvores e como a profundidade do ambiente pode ser representada em 2 dimensões. Outro avanço importante foi o uso da tecnologia conhecida como Multiplane Camera, uma das maiores inovações da Disney na época. Esse sistema permitia que diferentes camadas de desenho fossem colocadas em planos separados e movidas em velocidades diferentes. Isso criava a ilusão de profundidade tridimensional, algo muito próximo do que o CGI faz hoje com camadas digitais. Em Bambi, essa técnica foi usada intensamente nas cenas da floresta, fazendo com que árvores, arbustos e personagens parecessem existirem no espaço tridimensional real. A sensação de profundidade é um dos maiores destaques visuais do filme. Quando Bambi corre pela floresta, por exemplo, não temos apenas um fundo estático. O ambiente parece vivo, com múltiplas camadas de movimento acontecendo ao mesmo tempo. Isso foi possível graças ao planejamento cuidadoso dos animadores, que separavam cada elemento do cenário em diferentes níveis de distância. Esse tipo de construção visual é um dos pilares do CGI moderno, onde ambientes 3D também são divididos em camadas e renderizados com profundidade real. Outro ponto técnico extremamente avançado para a época foi o estudo de anatomia animal. Os animadores da Disney passaram anos observando cervos reais, coelhos, gambás e outros animais para entender como seus corpos se movem. O objetivo era evitar a aparência cartunesca exagerada e alcançar um nível de realismo emocional. Em Bambi, os movimentos dos personagens são fluidos, naturais e baseados em física real. Isso é semelhante ao que hoje o CGI faz com motion capture e simulações de movimento. A animação de Bambi foi especialmente complexa porque o personagem precisava crescer ao longo do filme. Isso significava que os animadores tinham que redesenhar completamente sua estrutura corporal em diferentes fases da vida. O filhote tem movimentos mais instáveis e leves, enquanto o Bambi jovem adulto tem postura mais firme e musculatura mais definida. Essa transição visual é feita de forma gradual e convincente, algo que hoje seria resolvido com rigs 3D e morphing digital, mas na época exigia redesenho manual quadro a quadro. A simulação de ambientes naturais também merece destaque. A floresta de Bambi não é apenas um cenário bonito, ela funciona como um sistema vivo. Os artistas criaram efeitos de vento movendo folhas, neve caindo com variações de densidade, chuva interagindo com o ambiente e luz atravessando árvores de forma dinâmica. Esses efeitos eram feitos manualmente, muitas vezes usando técnicas de pintura sobre celuloide e sobreposição de camadas transparentes. Hoje, tudo isso seria gerado por simulações de partículas em CGI, mas na época era pura arte técnica. Um dos momentos mais tecnicamente impressionantes do filme é a sequência do incêndio na floresta. Essa cena é considerada uma das mais complexas da animação tradicional da época. O fogo foi animado usando camadas múltiplas de cores, gradientes e movimentos repetitivos para simular chamas reais. A fumaça foi criada com técnicas de esfumaçamento manual e sobreposição de desenhos translúcidos. O resultado é uma cena caótica, intensa e visualmente impressionante, que ainda hoje pode ser comparada a efeitos digitais básicos. Além disso, o movimento do fogo interagindo com os personagens foi cuidadosamente estudado. Os animadores tiveram que sincronizar a iluminação das chamas com os corpos dos animais, criando reflexos e sombras que mudam constantemente. Esse tipo de integração entre luz e personagem é exatamente o que o CGI moderno faz com Global Illumination e Dynamic Lighting. Mas em Bambi,
tudo isso foi feito à mão. Outro elemento importante é o uso da cor como ferramenta de efeito visual. O filme utiliza paletas de cores extremamente específicas para representar emoções e mudanças de ambiente. A primavera tem tons suaves e vibrantes, o verão traz cores mais intensas, o outono usa tons quentes e dourados, e o inverno apresenta uma paleta fria e azulada. Essa mudança cromática funciona como um efeito visual narrativo, guiando o espectador emocionalmente através da história. A Disney também utilizou técnicas de blur manual e profundidade de campo simulada. Em várias cenas, elementos em primeiro plano são mais detalhados, enquanto o fundo aparece suavemente desfocado. Isso cria uma sensação de foco semelhante ao que hoje seria feito com depth of field em CGI. Esses efeitos eram obtidos através de pintura e controle de iluminação entre camadas da Multiplane Camera. Outro ponto técnico importante é a forma como os personagens interagem com o ambiente. Quando Bambi corre na neve, por exemplo, vemos pegadas sendo deixadas no chão. Quando ele salta entre arbustos, há movimentação de folhas e galhos. Esses pequenos detalhes foram adicionados manualmente para aumentar a sensação de realismo. Hoje, isso seria feito com simulações físicas automatizadas, mas na época exigia planejamento quadro a quadro. O som também funciona como parte do efeito visual, mesmo não sendo visual em si. O sincronismo entre áudio e movimento é extremamente preciso, ajudando a reforçar a sensação de realidade. Passos, vento, chuva e fogo estão perfeitamente alinhados com a animação, criando uma experiência imersiva que complementa os efeitos visuais. Outro avanço importante foi o uso de referências em live action. A Disney filmou animais reais em movimento e também usou atores para estudar poses e gestos. Esses materiais eram usados como base para os animadores desenharem os personagens. Esse processo é muito semelhante ao motion capture moderno, onde movimentos reais são capturados digitalmente para serem aplicados em modelos 3D. A construção da luz no filme também é extremamente sofisticada. Os animadores estudavam como a luz do sol atravessa árvores em diferentes horários do dia. Isso resultou em cenas com raios de luz visíveis no ar, sombras longas e transições suaves entre claro e escuro. Esses efeitos eram pintados manualmente em cada quadro, criando uma sensação de profundidade atmosférica que hoje seria feita com renderização volumétrica em CGI. Outro detalhe impressionante é a consistência visual ao longo de todo o filme. Mesmo com centenas de animadores trabalhando em cenas diferentes, o estilo visual permanece uniforme. Isso exigiu um controle artístico rigoroso e uma direção de arte extremamente detalhada. Esse tipo de consistência é um desafio até mesmo em produções CGI modernas, onde diferentes equipes trabalham em partes separadas do mesmo ambiente 3D. Quando analisamos Bambi sob a perspectiva do CGI moderno, percebemos que muitas das técnicas atuais têm raízes diretas nesse tipo de animação tradicional. A ideia de camadas, profundidade, simulação de movimento, iluminação dinâmica e integração de personagens com o ambiente já estava presente, mesmo que feita manualmente. O filme também influenciou diretamente a evolução dos efeitos visuais no cinema. Ele mostrou que era possível criar ambientes naturais realistas e emocionalmente envolventes sem depender de cenários reais. Essa ideia abriu caminho para a criação de mundos digitais completos décadas depois. No final, Bambi não é apenas um filme de animação clássico, mas também um marco técnico na história dos efeitos visuais. Ele representa uma fase em que o CGI ainda era manual, artístico e baseado em observação profunda da natureza. Cada cena é resultado de trabalho artesanal extremamente detalhado, que hoje seria dividido entre softwares, algoritmos e simulações. O filme Bambi teve uma trajetória muito interessante tanto nas bilheteiras quanto nas suas reexibições e lançamentos em mídia doméstica ao longo das décadas. Diferente de grandes blockbusters modernos que estreiam uma única vez e concentram toda a sua receita inicial em poucos meses,
Bambi pertence a uma era em que os filmes da Disney eram relançados várias vezes nos cinemas e continuavam gerando renda ao longo de muitos anos. Isso faz com que sua história de bilheteria seja mais longa, acumulativa e contínua, refletindo o modelo de distribuição do cinema clássico. Quando o filme foi lançado originalmente em 1942, ele enfrentou um cenário difícil. O mundo estava em guerra, com a Segunda Guerra Mundial afetando diretamente o mercado cinematográfico global. Isso impactou a distribuição e a arrecadação inicial do filme. Além disso, o estilo mais emocional e dramático de Bambi, com temas como perda e amadurecimento, não era considerado tão leve quanto outras animações da época. Isso fez com que sua performance inicial não fosse tão explosiva quanto outros títulos da Disney lançados antes. Mesmo assim, ao longo do tempo, o filme se consolidou como um grande sucesso financeiro graças aos relançamentos. Na época, a Disney adotava uma estratégia chamada de Re-Release Theatrical Cycle, onde seus filmes clássicos eram reexibidos nos cinemas a cada alguns anos. Isso permitia que novas gerações de espectadores assistissem às mesmas obras como se fossem estreias. Bambi foi relançado várias vezes ao longo das décadas de 1940, 1950, 1960 e 1970, cada vez gerando nova receita significativa. Esses relançamentos foram essenciais para transformar Bambi em um dos filmes mais lucrativos da Disney no longo prazo. Em vez de depender apenas da bilheteria inicial, o filme acumulou ganhos ao longo de várias décadas. Esse modelo era muito comum antes da popularização da televisão e, mais tarde, do home video. Assim, o verdadeiro sucesso de Bambi não pode ser medido apenas pelo lançamento original, mas sim pelo seu desempenho contínuo ao longo do tempo. Outro fator importante é que o filme se tornou um clássico emocional, o que aumentou sua demanda em relançamentos. A cada nova geração de crianças, Bambi era apresentado novamente nos cinemas, criando um ciclo constante de público novo. Isso ajudou a manter o filme relevante e financeiramente ativo por muitos anos, algo que poucos filmes conseguem alcançar. Com o passar do tempo e a evolução da tecnologia, Bambi também teve uma trajetória muito importante no mercado de mídia doméstica. Quando a televisão se popularizou, o filme começou a ser exibido em canais de TV, especialmente em programas especiais da Disney. Essas exibições ajudaram ainda mais a aumentar sua popularidade, tornando-o parte da cultura familiar em diversos países. A chegada do VHS marcou um novo capítulo para o filme. Bambi foi lançado em formato de fita cassete como parte da coleção clássica da Disney. Esse lançamento foi extremamente importante porque permitiu que o público assistisse ao filme em casa pela primeira vez. O VHS transformou a forma como o público consumia animações, e Bambi se tornou um dos títulos mais procurados, especialmente por famílias e colecionadores. Durante a era do VHS, a Disney adotou uma estratégia de disponibilidade limitada, onde seus filmes clássicos eram lançados por períodos específicos e depois retirados de circulação por alguns anos. Isso criava uma sensação de exclusividade e aumentava a demanda. Bambi fazia parte desse catálogo de clássicos, sendo relançado em diferentes edições ao longo do tempo, cada uma com pequenas melhorias de qualidade e embalagem. Com a chegada do DVD, o filme passou por uma nova restauração. A Disney investiu em digitalização e remasterização para melhorar a qualidade da imagem e do som. Essa versão trouxe cores mais vivas, maior nitidez e uma experiência mais próxima da intenção original dos animadores. O lançamento em DVD também incluiu conteúdos extras, como bastidores, comentários e materiais educativos sobre a produção do filme. Esse período foi muito importante para manter o filme relevante entre novas gerações. O DVD permitiu que Bambi fosse estudado não apenas como entretenimento, mas também como obra histórica da animação. Muitas escolas de cinema e animação passaram a usar o filme como referência técnica e artística. Mais tarde, com o avanço da tecnologia digital, Bambi foi lançado em Blu-ray. Essa versão trouxe uma restauração ainda mais profunda,
com resolução alta e preservação detalhada dos traços originais desenhados à mão. O trabalho de restauração envolveu digitalizar os quadros originais e corrigir imperfeições, preservando ao máximo o estilo artístico da época. Essa edição foi importante porque mostrou como um filme antigo pode ser revitalizado sem perder sua essência original. No mercado de streaming moderno, Bambi também ganhou nova vida. Ele passou a fazer parte do catálogo digital da Disney, sendo acessível para assinantes em plataformas oficiais. Isso transformou completamente sua forma de distribuição, permitindo que qualquer pessoa assista ao filme instantaneamente, sem depender de relançamentos físicos ou sessões de cinema. Essa transição para o digital também mudou a forma como o desempenho do filme é medido. Em vez de bilheteria tradicional, agora o sucesso é avaliado por visualizações e engajamento em plataformas de streaming. Bambi continua sendo um título relevante dentro desse novo modelo, especialmente por ser considerado um clássico emocional da Disney. Voltando ao aspecto financeiro geral, o mais importante sobre Bambi é que ele não deve ser analisado apenas pelo seu lançamento inicial. Ele é um exemplo clássico de como filmes podem gerar receita ao longo de décadas, através de múltiplas janelas de distribuição. Cinema, relançamentos, televisão, VHS, DVD, Blu-ray e streaming formam uma cadeia contínua de valor. Outro ponto relevante é o impacto cultural do filme no seu desempenho comercial. Bambi se tornou mais do que um filme. Ele virou uma marca emocional associada à infância, natureza e sensibilidade. Isso ajudou a manter sua demanda constante ao longo do tempo. Filmes com forte impacto emocional tendem a ter vida comercial mais longa, e Bambi é um dos melhores exemplos disso. Além disso, o filme também contribuiu para consolidar a estratégia da Disney de criar um catálogo eterno de animações clássicas. Esse modelo consiste em manter filmes antigos sempre relevantes, relançando-os periodicamente e adaptando-os às novas tecnologias de mídia. Bambi foi uma peça fundamental nesse sistema. Outro aspecto interessante é como o filme se comportou em diferentes mercados internacionais. Em vários países, ele foi lançado anos depois do lançamento original, o que ampliou ainda mais seu ciclo de bilheteria global. Isso significa que, enquanto em alguns lugares ele já estava sendo relançado, em outros ainda era novidade, criando uma distribuição global em camadas. A longevidade do filme também mostra a força da marca Disney no mercado de entretenimento. Bambi não depende de tendências passageiras ou efeitos modernos para atrair público. Ele se sustenta pela qualidade emocional e pela conexão universal com temas como infância, perda e crescimento. No contexto moderno, o filme ainda gera receita através de produtos licenciados, coleções especiais e edições comemorativas. A Disney frequentemente relança versões restauradas em ocasiões especiais, como aniversários do estúdio ou celebrações de clássicos da animação. Isso mantém o filme vivo no mercado mesmo décadas após seu lançamento original. Em resumo, a trajetória de bilheteria e mídia doméstica de Bambi é um exemplo de como um filme pode ter uma vida longa e multifásica. Ele começou com uma recepção modesta devido ao contexto histórico da guerra, mas se transformou em um sucesso duradouro graças aos relançamentos e à expansão das mídias domésticas. Hoje, ele é considerado não apenas um clássico artístico, mas também um exemplo de sucesso de distribuição de longo prazo. Sua presença constante em diferentes formatos, cinema, TV, VHS, DVD, Blu-ray e streaming, mostra como uma obra pode atravessar gerações e continuar relevante tanto cultural quanto comercialmente. No final, Bambi não é apenas um filme com uma bilheteria histórica, mas um exemplo de como a evolução da tecnologia e da mídia pode prolongar a vida de uma obra por quase um século, mantendo seu valor artístico e financeiro em constante renovação. O filme Bambi é considerado um dos maiores clássicos da animação, mas como qualquer obra cinematográfica, ele possui tanto pontos positivos quanto negativos quando analisado de forma crítica. O interessante é que, mesmo após tantas décadas desde seu lançamento, o filme ainda gera debates sobre sua narrativa,
ritmo, impacto emocional e estilo visual. Isso acontece porque ele não é apenas um entretenimento infantil, mas uma obra com camadas mais profundas, que podem ser interpretadas de diferentes maneiras dependendo do espectador. Um dos maiores pontos positivos do filme é sua forte carga emocional. Bambi não é apenas uma história sobre animais da floresta. Ele é uma narrativa sobre crescimento, perda e amadurecimento. A forma como o filme retrata a infância do protagonista cria uma conexão imediata com o público. As cenas iniciais são leves, cheias de curiosidade e descobertas, o que gera um contraste muito forte com os momentos mais trágicos da história. Esse contraste emocional é um dos principais motivos pelos quais o filme é tão lembrado até hoje. Outro ponto extremamente positivo é a forma como o filme aborda o tema da perda. A morte da mãe de Bambi é uma das cenas mais marcantes da história do cinema, justamente porque é simples, direta e emocionalmente poderosa. Não há exagero ou dramatização excessiva. Tudo acontece de forma silenciosa e realista dentro do contexto da animação. Essa abordagem torna o impacto ainda maior, especialmente para o público mais jovem, que muitas vezes está tendo seu primeiro contato com temas como perda e ausência. Além disso, o filme se destaca pela qualidade da animação, especialmente considerando o ano de sua produção. A floresta é extremamente detalhada, com iluminação natural, mudanças de estação e movimentos de animais muito bem estudados. A sensação de profundidade e realismo é impressionante para uma animação da década de 1940. Esse nível de cuidado visual faz com que o filme ainda seja admirado por animadores e estudiosos da área. Outro ponto positivo importante é a trilha sonora. A música em Bambi não é apenas um complemento, mas parte essencial da narrativa. Em muitos momentos, ela substitui diálogos e ajuda a transmitir emoções que não são expressas verbalmente pelos personagens. Isso cria uma experiência mais sensorial, onde o espectador sente a história, em vez de apenas acompanhá-la. O filme também é muito forte em sua mensagem ambiental. Ele apresenta a natureza como um sistema vivo e delicado, onde cada elemento tem seu papel. Ao mesmo tempo, mostra o ser humano como uma força capaz de causar desequilíbrio e destruição. Essa crítica, embora sutil, é extremamente atual e faz com que o filme continue relevante mesmo décadas depois de seu lançamento. Outro ponto positivo é o desenvolvimento do personagem principal. Bambi passa por uma transformação clara ao longo da história, saindo de uma figura inocente e dependente para se tornar um líder responsável. Essa evolução é construída de forma gradual e natural, sem atalhos narrativos. O espectador acompanha cada fase do crescimento dele, o que torna sua jornada mais envolvente e emocionalmente significativa. Além disso, o filme utiliza muito bem o simbolismo das estações do ano. A primavera representa nascimento e inocência, o verão simboliza crescimento, o outono traz reflexão e o inverno representa desafios e sobrevivência. Essa estrutura visual e narrativa ajuda a reforçar a ideia de ciclo da vida, tornando o filme mais profundo do que uma simples história linear. No entanto, apesar de todos esses pontos positivos, Bambi também possui alguns aspectos que podem ser considerados negativos, dependendo da perspectiva do espectador moderno. Um dos principais é o ritmo do filme. Comparado às animações atuais, Bambi tem um andamento muito mais lento e contemplativo. Não há ação constante, nem reviravoltas frequentes. Isso pode fazer com que alguns espectadores sintam que o filme avança de forma devagar demais. Outro ponto negativo é a simplicidade dos diálogos. Muitos personagens falam pouco e grande parte da história é contada através de imagens e música. Embora isso seja uma escolha artística intencional, pode não agradar quem está acostumado com filmes mais explicativos ou com narrativas baseadas em diálogos extensos. Para alguns públicos, essa abordagem pode parecer superficial, mesmo que na verdade seja simbólica. Um aspecto que também pode ser considerado negativo é a intensidade emocional do filme. Bambi não é uma animação leve em todos os momentos.
A morte da mãe do protagonista e outras cenas de perigo podem ser bastante pesadas, especialmente para crianças pequenas. Isso faz com que o filme não seja apenas uma diversão simples, mas uma experiência emocional forte, o que pode não ser adequado para todos os públicos sem preparação. Outro ponto que pode ser visto como limitação é a falta de personagens humanos desenvolvidos. O ser humano aparece mais como uma presença abstrata e ameaçadora do que como um personagem real dentro da história. Isso pode ser interpretado como uma metáfora eficaz, mas também pode deixar a narrativa um pouco unilateral, já que não há uma exploração mais profunda da perspectiva humana. Além disso, alguns espectadores podem achar que o filme tem uma estrutura narrativa muito simples. A história segue uma linha relativamente linear, sem grandes subtramas ou complexidade narrativa. Embora isso contribua para sua clareza e impacto emocional, também pode ser visto como uma limitação em termos de profundidade narrativa, comparado a filmes mais modernos. Outro ponto negativo, especialmente do ponto de vista técnico moderno, é a ausência de diversidade de ação. A maior parte do filme é focada em momentos de observação, crescimento e interação leve entre os personagens. Isso pode não agradar quem busca uma experiência mais dinâmica e cheia de eventos constantes. Também é importante mencionar que, por ser um filme antigo, algumas técnicas de animação podem parecer datadas para o público atual. Embora a qualidade artística seja alta, a fluidez e os métodos utilizados pertencem a uma era anterior da animação, o que pode causar uma certa distância visual para espectadores acostumados com CGI moderno e animações digitais extremamente detalhadas. Outro ponto que pode ser considerado negativo é que o filme depende muito de emoção silenciosa. Isso significa que ele exige um certo nível de sensibilidade e paciência do espectador. Pessoas que preferem explicações claras ou ritmo acelerado podem não se conectar tão profundamente com a narrativa. Por outro lado, justamente essa característica também pode ser vista como um ponto positivo, dependendo da forma como o filme é interpretado. Isso mostra que muitas das limitações de Bambi também podem ser vistas como escolhas artísticas conscientes. O filme não tenta ser um espetáculo de ação ou humor constante, mas sim uma experiência emocional e contemplativa. Quando analisamos o conjunto geral, percebemos que os pontos positivos de Bambi estão fortemente ligados à sua emoção, profundidade simbólica e qualidade artística, enquanto os pontos negativos estão mais relacionados ao ritmo lento e à simplicidade narrativa. Essa combinação faz com que o filme seja polarizador. Algumas pessoas o consideram uma obra-prima emocional, enquanto outras podem achá-lo simples demais. No entanto, é importante destacar que o impacto cultural do filme supera suas limitações. Ele influenciou gerações de animadores e ajudou a definir padrões para animações futuras. Muitas obras modernas ainda utilizam elementos narrativos e visuais inspirados em Bambi, especialmente no uso de elementos narrativos e visuais inspirados em Bambi, especialmente no uso de emoção silenciosa e representação da natureza. O filme Bambi é resultado de um dos processos criativos mais complexos da história da Disney, envolvendo uma equipe grande de diretores, roteiristas e artistas de história que trabalharam juntos para transformar um livro relativamente curto em uma narrativa cinematográfica emocionalmente poderosa. Diferente de muitos filmes modernos, que têm um único diretor e um roteirista principal claramente definido, Bambi foi construído como uma obra coletiva, onde várias pessoas contribuíram para diferentes partes da direção e da escrita, criando um estilo narrativo fragmentado, mas harmonioso. O principal nome associado à direção geral do filme é o de David D. Hand. Ele atuou como diretor supervisor, sendo responsável por coordenar o projeto como um todo e garantir que a visão artística do filme fosse mantida consistente. O trabalho de Hand não foi apenas dirigir cenas específicas, mas também supervisionar a integração entre diferentes sequências dirigidas por equipes distintas.
Isso era essencial, porque o filme não foi dirigido por uma única pessoa em todas as suas partes, mas sim dividido em blocos narrativos. Essa divisão de direção aconteceu porque o projeto de Bambi era extremamente ambicioso para a época. A Disney queria criar uma animação com um nível de realismo muito maior do que qualquer coisa feita anteriormente. Para isso, diferentes diretores de sequência foram designados para cuidar de partes específicas da história. Essa estrutura permitia que várias equipes trabalhassem simultaneamente, acelerando a produção e permitindo um nível de detalhe muito maior em cada segmento. Entre os diretores de sequência, um dos nomes mais importantes foi James Algar. Ele foi responsável por dirigir partes centrais do filme, especialmente aquelas que envolvem a relação de Bambi com a natureza e os momentos mais contemplativos da floresta. O estilo de Algar era muito voltado para a observação da natureza e para a construção de atmosfera, o que combinava perfeitamente com a proposta do filme. Ele ajudou a transformar a floresta em um personagem vivo dentro da narrativa. Outro nome importante na direção de sequência foi Samuel Armstrong. Ele trabalhou em partes mais dramáticas e emocionalmente intensas do filme. Armstrong tinha experiência em cenas mais expressivas e foi fundamental na construção de momentos de tensão, como os episódios que envolvem perigo e perda. Seu trabalho ajudou a equilibrar a leveza da infância de Bambi com os momentos mais sombrios da história. Também contribuíram para a direção de sequência Norman Wright, Bill Roberts e Paul Satterfield. Cada um desses diretores ficou responsável por segmentos específicos da narrativa, garantindo que diferentes partes do filme tivessem ritmo e identidade próprios, mas ainda dentro de uma estética unificada. Essa estrutura de múltiplos diretores era comum na Disney daquela época, especialmente em produções mais longas e complexas. Do ponto de vista da escrita, o processo foi ainda mais coletivo e elaborado. O filme não foi adaptado diretamente para o cinema por uma única pessoa, mas sim por uma equipe de story artists e roteiristas que trabalharam juntos na adaptação do livro original de Felix Salten. O livro Bambi, A Life in the Woods, era mais literário e introspectivo, com uma abordagem mais adulta e descritiva da vida na floresta. A adaptação para o cinema exigiu uma transformação significativa para torná-lo acessível ao público familiar. Um dos principais responsáveis por essa adaptação foi Percy Pearce. Ele desempenhou um papel fundamental na estruturação da narrativa cinematográfica. Pearce ajudou a transformar a história original em um roteiro visual mais dinâmico, focado em eventos-chave e desenvolvimento emocional dos personagens. Sua contribuição foi essencial para definir o ritmo do filme e a sequência dos acontecimentos principais. Outro nome extremamente importante no desenvolvimento da história foi Larry Morey. Ele não apenas contribuiu para o roteiro, mas também teve um papel importante na criação das músicas e na integração entre narrativa e trilha sonora. Morey ajudou a moldar o tom emocional do filme, garantindo que a história fosse contada não apenas por diálogos, mas também por canções e momentos musicais que reforçam a atmosfera da floresta. Além deles, Mel Shaw também teve uma contribuição significativa no desenvolvimento visual e narrativo da história. Shaw era conhecido por sua capacidade de criar sequências emocionais fortes e por sua sensibilidade artística. Ele participou da criação de storyboards e ajudou a definir como certas cenas seriam visualmente construídas antes de serem animadas. Seu trabalho foi essencial para traduzir emoções em imagens. O processo de escrita de Bambi não seguia o modelo tradicional de roteiro fechado como vemos hoje. Em vez disso, a Disney utilizava um sistema chamado Story Development, onde a história era construída visualmente através de desenhos sequenciais, chamados storyboards. Esses storyboards eram constantemente revisados, modificados e reorganizados até que a equipe encontrasse o melhor fluxo narrativo possível. Isso significa que o roteiro de Bambi evoluiu continuamente durante a produção. Essa abordagem colaborativa permitiu que o filme tivesse uma narrativa mais orgânica.
Em vez de depender apenas de diálogos escritos, a história foi moldada por imagens, emoções e ritmo visual. Isso é especialmente importante em Bambi, já que o filme tem poucos diálogos em comparação com outras animações. A maior parte da narrativa é transmitida através de expressões, movimentos e música. Outro aspecto importante do trabalho dos roteiristas foi a adaptação do tom do livro original. O material de Felix Salten era mais sombrio e voltado para um público adulto, com uma visão mais dura da vida na floresta. A equipe da Disney teve que suavizar certos elementos para tornar o filme adequado para famílias, mas sem perder sua carga emocional. Isso exigia um equilíbrio delicado entre inocência e tragédia. A decisão de manter o tema da morte da mãe de Bambi, por exemplo, foi um ponto crucial na escrita do filme. Mesmo sendo uma cena forte, ela foi mantida porque era essencial para o arco de amadurecimento do protagonista. Essa escolha mostra como a equipe de roteiristas estava disposta a lidar com temas difíceis para preservar a integridade emocional da história. O trabalho conjunto entre direção e escrita também foi fundamental para criar a estrutura baseada nas estações do ano. Essa ideia não está presente de forma tão explícita no livro original, mas foi desenvolvida pela equipe criativa como uma forma de simbolizar o ciclo da vida. Cada estação representa uma fase emocional da história, e isso foi cuidadosamente planejado tanto pelos diretores quanto pelos roteiristas. Outro ponto importante é que o processo de criação envolvia reuniões constantes entre diretores, roteiristas e animadores. Essas reuniões serviam para discutir cenas, ajustar diálogos e redefinir sequências inteiras caso fosse necessário. Isso significa que Bambi não foi escrito de forma linear, mas sim construído como um mosaico de ideias que foram sendo refinadas ao longo do tempo. A colaboração entre figuras como David Day Hand, James Algar e Percy Pearce mostra como o filme foi resultado de uma visão coletiva. Nenhuma dessas pessoas poderia, sozinha, ter criado Bambi da forma como ele existe hoje. Foi justamente a combinação de diferentes estilos de direção e escrita que deu ao filme sua profundidade emocional e sua estética única. Outro ponto interessante é que muitos dos roteiristas também estavam envolvidos em outros projetos da Disney ao mesmo tempo. Isso fazia com que ideias e técnicas fossem compartilhadas entre diferentes filmes, criando uma espécie de linguagem criativa dentro do estúdio. Bambi se beneficiou muito dessa troca de experiências, especialmente no desenvolvimento de personagens e na construção emocional das cenas. No final, o trabalho de direção e escrita de Bambi pode ser visto como uma grande colaboração artística, onde cada pessoa contribuiu com uma peça essencial do quebra-cabeça. A direção supervisionada por David D. Hand garantiu unidade, enquanto os diretores de sequência, como James Algar e Samuel Armstrong, trouxeram variedade e profundidade. Já os roteiristas, como Percy Pearce, Larry Morey e Mel Shaw, foram responsáveis por transformar uma história literária em uma experiência cinematográfica visual e emocional. Assim, Bambi não é apenas resultado de um único autor ou visão isolada, mas sim de um processo criativo coletivo extremamente refinado. Essa combinação de direção múltipla e escrita colaborativa é uma das razões pelas quais o filme continua sendo considerado uma obra tão importante na história da animação e do cinema. O filme Bambi é amplamente reconhecido não apenas pela sua história emocional e animação inovadora, mas também pela sua trilha sonora profundamente sensível e cuidadosamente construída. A música do filme desempenha um papel central na narrativa, muitas vezes substituindo diálogos e guiando as emoções do público. Em vez de ser apenas um elemento de fundo, o BGM, Background Music, em Bambi, funciona como uma verdadeira linguagem emocional, ajudando a contar a história de forma quase poética. Esse nível de integração entre imagem e som foi extremamente avançado para a época e ajudou a definir padrões para futuras animações. O principal responsável pela composição musical do filme foi o compositor Frank Churchill, um dos nomes mais importantes da música clássica da Disney nos anos iniciais do estúdio.
Churchill foi fundamental na criação dos temas musicais que dão identidade emocional ao filme. Seu trabalho não se limitou a criar melodias bonitas, ele desenvolveu músicas que acompanham o crescimento do protagonista e a transformação da floresta ao longo do tempo. A trilha sonora de Bambi é delicada, emocional e profundamente conectada com a natureza, refletindo exatamente o espírito da história. Além de Frank Churchill, outro compositor extremamente importante foi Edward H. Plumb. Ele ficou responsável por grande parte da orquestração do filme, transformando as ideias musicais em arranjos completos para a orquestra. Plumb trouxe uma abordagem mais clássica e sinfônica para a trilha, dando profundidade e riqueza sonora às cenas. Seu trabalho ajudou a criar a sensação de que a floresta de Bambi está viva, respirando e reagindo emocionalmente a cada evento da história. Outro nome essencial na trilha sonora foi Paul J. Smith. Ele também contribuiu para a orquestração e composição de várias sequências do filme. Smith tinha experiência em criar músicas que acompanham movimentos naturais e cenas visuais complexas, o que foi fundamental para um filme como Bambi, onde a maior parte da narrativa depende de imagens e atmosfera, em vez de diálogos longos. A combinação desses três compositores criou uma trilha sonora extremamente coesa e emocionalmente poderosa. Cada um trouxe uma abordagem diferente. Churchill focava na melodia emocional, Plumb na estrutura orquestral e Smith na adaptação musical às cenas visuais. Essa colaboração foi essencial para dar ao filme sua identidade sonora única. Um dos aspectos mais importantes da música de Bambi é o uso de temas recorrentes, também conhecidos como leitmotifs. Cada personagem principal e cada emoção importante tem um tema musical associado. Por exemplo, Bambi tem uma melodia suave e inocente no início do filme, que evolui ao longo da história conforme ele cresce e amadurece. Essa técnica ajuda o público a sentir a evolução emocional do personagem, mesmo sem palavras. A música também desempenha um papel fundamental na construção do ambiente natural da floresta. Em muitas cenas, o BGM não apenas acompanha a ação, mas sim se mistura com os sons naturais, como vento, água e canto de pássaros. Isso cria uma sensação de imersão total, como se a floresta tivesse sua própria voz musical. Essa fusão entre som ambiental e música orquestral foi uma inovação importante para a época. Outro ponto marcante da trilha sonora é o uso de silêncio estratégico. Em Bambi, a ausência de música em certos momentos é tão importante quanto a presença dela. Por exemplo, em cenas de tensão ou tragédia, a música pode desaparecer completamente, deixando apenas sons naturais ou silêncio. Isso aumenta o impacto emocional e torna certos momentos ainda mais fortes e memoráveis. Uma das sequências mais impressionantes do ponto de vista musical é a transição das estações do ano. A música acompanha perfeitamente a mudança visual da primavera, verão, outono e inverno. Cada estação tem uma identidade sonora própria. A primavera é leve e alegre, o verão é vibrante e cheio de energia, o outono é mais melancólico e o inverno é frio e silencioso. Essa variação musical ajuda a reforçar o conceito de ciclo da vida presente no filme. A música também tem um papel fundamental na construção emocional da infância de Bambi. Nos primeiros momentos do filme, a trilha sonora é leve, brincalhona e cheia de curiosidade. Isso reflete a inocência do protagonista e o ambiente seguro da floresta. As melodias são simples, mas muito expressivas, criando uma sensação de felicidade e descoberta constante. Conforme a história avança e Bambi enfrenta perdas e desafios, a música se torna mais profunda e emocional. Os arranjos ficam mais complexos e as harmonias mais tristes. Isso reflete diretamente o amadurecimento do personagem e a mudança de tom da narrativa. A trilha sonora cresce junto com o protagonista, o que é uma das maiores forças do filme. Um dos momentos mais marcantes da trilha sonora é a cena da morte da mãe de Bambi. Curiosamente,
Essa sequência utiliza pouca ou nenhuma música dramática intensa. Em vez disso, o silêncio e os sons naturais dominam a cena, o que torna o impacto ainda mais forte. A ausência de música aqui é uma escolha artística extremamente poderosa, mostrando como o som pode ser usado de forma minimalista para gerar emoção máxima. Outro ponto importante é a forma como a música ajuda a construir tensão nas cenas de perigo. Quando o ser humano aparece como ameaça, a trilha sonora muda drasticamente, utilizando notas mais graves, ritmos mais lentos e instrumentos mais pesados. Isso cria uma sensação de medo e urgência, sem necessidade de diálogos explicativos. A orquestra utilizada no filme segue o estilo clássico sinfônico, com instrumentos como cordas, sopros e percussão sendo usados de forma equilibrada. As cordas são responsáveis pelas emoções mais suaves e melancólicas, enquanto os metais e percussão são usados em momentos de tensão ou grande movimento. Essa estrutura orquestral dá ao filme uma qualidade quase de música clássica europeia. Outro aspecto interessante é que muitas músicas foram compostas diretamente para acompanhar cenas específicas. Isso significa que a música não foi criada separadamente e depois encaixada no filme, mas sim desenvolvida junto com a animação. Esse processo integrado garantiu uma sincronização perfeita entre som e imagem. A trilha sonora também ajuda a dar identidade aos personagens secundários. Por exemplo, Tambor, Tamper, tem temas mais leves e brincalhões, enquanto outros animais da floresta têm pequenas variações musicais que refletem suas personalidades. Isso cria um ecossistema musical dentro do filme, onde cada personagem tem sua própria assinatura sonora. Outro ponto importante é que a música de Bambi não tenta ser exageradamente dramática o tempo todo. Em vez disso, ela respeita o ritmo natural da história. Isso significa que há momentos de leveza, silêncio e contemplação entre as partes mais emocionais. Essa dinâmica dá ao filme um equilíbrio muito sofisticado. A influência da trilha sonora de Bambi pode ser vista em muitas animações posteriores da Disney. O uso de temas emocionais recorrentes, integração entre música e narrativa visual, e a ideia de que o silêncio também pode ser poderoso se tornaram padrões na indústria. O trabalho de Frank Churchill e seus colaboradores ajudou a estabelecer uma nova forma de pensar música para cinema de animação. No final, a trilha sonora de Bambi não é apenas um acompanhamento musical, mas uma parte essencial da narrativa. Ela guia o espectador pelas emoções da história, reforça temas importantes como crescimento e perda e cria uma conexão profunda entre o público e a floresta. O final do filme Bambi é um dos desfechos mais simbólicos e emocionalmente significativos da história da animação. Ele não termina com uma grande batalha tradicional ou com uma resolução simples e alegre, mas sim com uma conclusão que mistura amadurecimento, continuidade da vida e responsabilidade. O final do filme representa a transformação completa do protagonista, que deixa de ser um jovem servo inocente para assumir um papel de liderança dentro da floresta. Ao longo da história, Bambi passa por várias fases importantes: infância, descoberta, perda, solidão e amadurecimento. Todas essas etapas convergem para o final do filme, onde ele finalmente compreende seu papel no ciclo da natureza. O desfecho não é apenas sobre o que acontece com ele, mas sobre o que ele se torna. O filme constrói essa transformação de forma gradual e o final serve como confirmação dessa evolução emocional e simbólica. Nos momentos finais, Bambi já não é mais o mesmo personagem que vimos no início da história. Ele se tornou mais forte, mais atento e mais consciente dos perigos da floresta. A experiência da perda da mãe e os desafios enfrentados ao longo do caminho o moldaram profundamente. Essa mudança é essencial para entender o significado do final, pois ele não representa um encerramento, mas sim uma transição. Um dos elementos mais importantes do final é a presença do pai de Bambi,
conhecido como o Grande Príncipe da Floresta. Ele é uma figura distante durante grande parte do filme, mas ganha relevância na reta final. O pai de Bambi representa autoridade, sabedoria e proteção em nível mais amplo, não apenas emocional como a mãe, mas estrutural dentro da hierarquia da floresta. No final, ele reconhece que Bambi está pronto para assumir responsabilidades maiores. A relação entre pai e filho, no final, é silenciosa, mas extremamente significativa. Não há grandes diálogos ou declarações emocionais. Em vez disso, a comunicação acontece através de gestos, olhares e posicionamento dentro da cena. Isso reforça a ideia de que o filme trabalha muito mais com emoções visuais do que com palavras. O reconhecimento do amadurecimento de Bambi pelo pai é um dos momentos mais importantes do desfecho. O final também reforça fortemente a ideia do ciclo da vida. Ao longo do filme, as estações do ano foram usadas como metáfora para nascimento, crescimento, declínio e renovação. No encerramento, esse ciclo continua, mostrando que a vida na floresta não para com a jornada de um único personagem. Bambi não está concluindo uma história isolada, mas entrando em um fluxo contínuo de existência natural. Outro ponto essencial do final é a ausência de uma vitória tradicional contra um inimigo. O inimigo da história, representado pelo ser humano e sua presença destrutiva, não é derrotado de forma direta. Em vez disso, o filme sugere que a natureza continua existindo apesar dos perigos externos. Isso cria um final mais filosófico do que convencional, onde a sobrevivência e a adaptação são mais importantes do que a vitória. No clímax final, Bambi assume uma postura de proteção e responsabilidade. Ele já não é mais aquele jovem que precisa ser guiado o tempo todo, mas alguém que agora pode guiar outros. Esse momento é especialmente visível quando ele interage com Faline, seu interesse romântico, e demonstra comportamento mais maduro e protetor. Isso simboliza a sua transição completa para a vida adulta. A presença de Faline no final também é significativa, pois ela representa a continuidade da vida e a possibilidade de futuro. O relacionamento entre os dois não é tratado de forma exagerada ou dramática, mas sim como parte natural do ciclo da floresta. Isso reforça a ideia de que a vida continua através das gerações e que cada personagem desempenha um papel dentro desse sistema. Outro aspecto importante do final é a forma como ele trata a solidão de Bambi. Ao longo do filme, ele perde a mãe e enfrenta momentos de isolamento emocional. No final, essa solidão é substituída por uma posição de responsabilidade. Ele não está mais sozinho no sentido emocional, mas agora faz parte de uma estrutura maior dentro da floresta. Isso mostra que amadurecer não significa apenas crescer, mas também assumir novos papéis dentro da comunidade. O tom do final é ao mesmo tempo melancólico e esperançoso. Não há uma resolução completamente feliz no sentido tradicional, mas também não há tristeza absoluta. Em vez disso, o filme termina com uma sensação de equilíbrio. A perda faz parte da vida, mas a continuidade e o crescimento também fazem. Esse equilíbrio emocional é uma das marcas mais fortes da obra. Visualmente, o final do filme mantém o estilo calmo e natural que caracteriza toda a produção. Não há cenas explosivas ou exageradas. A câmera se concentra na floresta, nos movimentos dos animais e na tranquilidade do ambiente. Isso reforça a ideia de que a verdadeira conclusão da história não está em eventos dramáticos, mas na compreensão do mundo natural. Outro ponto simbólico importante do final é a aceitação do papel de Bambi como líder da floresta. Ele não se torna um líder através de uma conquista violenta ou uma competição, mas sim através do amadurecimento natural. Isso reforça a ideia de que liderança, no contexto do filme, está ligada à responsabilidade e experiência, não à força bruta. O final também pode ser interpretado como uma mensagem sobre continuidade geracional. O pai de Bambi, que antes era o grande príncipe da floresta, observa o filho assumir um papel semelhante ao seu.
Isso cria uma espécie de espelho entre gerações, mostrando que cada vida na floresta segue um ciclo semelhante de aprendizado e passagem de responsabilidade. A ausência de grandes explicações no final é outra característica marcante. O filme confia no espectador para entender o que está acontecendo sem necessidade de diálogos expositivos. Isso torna o final mais aberto e interpretativo, permitindo que cada pessoa compreenda a mensagem de forma pessoal. Outro elemento importante é a forma como o final reforça a relação entre natureza e humanidade. Embora o ser humano não esteja presente diretamente nas cenas finais, sua influência ainda é sentida como uma ameaça distante. No entanto, o foco do final não é o conflito, mas a persistência da vida natural apesar dessa ameaça. Isso cria uma mensagem de resiliência. O encerramento também destaca a ideia de que o crescimento de Bambi não é um evento isolado, mas parte de um processo contínuo. Ele continuará aprendendo, enfrentando desafios e evoluindo mesmo após o final do filme. Isso reforça a ideia de que a vida não tem um ponto final definitivo, mas sim transições constantes. Em termos emocionais, o final deixa o espectador com uma sensação de reflexão. Não é um encerramento que busca apenas entreter ou satisfazer, mas sim provocar pensamentos sobre a vida, a perda e o crescimento. Isso faz com que o filme permaneça na memória por muito tempo após ser assistido. Outro ponto importante é que o final do filme evita respostas fáceis. Ele não resolve todos os conflitos de forma direta, nem elimina completamente os perigos da floresta. Em vez disso, ele sugere que esses desafios fazem parte da existência contínua dos personagens. Isso dá ao filme um tom mais realista dentro de sua linguagem animada. A última impressão deixada pelo filme é a de equilíbrio entre fragilidade e força. Bambi é ao mesmo tempo vulnerável e forte, jovem e maduro, parte de uma floresta que é bela e perigosa ao mesmo tempo. Esse contraste é o que define não apenas o final, mas toda a obra. No final, o encerramento de Bambi não é apenas uma conclusão narrativa, mas uma reflexão sobre o próprio ciclo da vida. Ele mostra que crescer envolve perdas, mas também responsabilidades e continuidade. Bambi não termina sua jornada, ele apenas inicia uma nova fase dentro dela.